fatos do momento. A informação que você precisa. Com credibilidade e agilidade. Agora no seu rádio. Está no ar. Redação Tropical. A notícia em tempo real com credibilidade. Olá, muito bom dia. 9h04 no ar o nosso Redação Tropical dessa manhã de segunda-feira. Hoje, dia 19 de janeiro. Bom dia pra você. Uma semana abençoada pra todos. E o Redação Tropical tá aqui com prestação de serviço, informação e também entrevista. Deixa eu pegar o bom dia da minha parceira de bancada, Mayra Almeida. Bom dia, Mayra. Bom dia, Kekel. Bom dia a todos. Uma ótima semana. Para todos nós. Começamos o nosso Redação Tropical desta segunda-feira, desta semana, com entrevista. Recebendo hoje o advogado previdenciário Gustavo Botelho. Isso mesmo. Gustavo, bom dia para você. Mais uma vez conosco, é uma honra. Bom dia, Mayra. Bom dia, Kekel. Bom dia, meu querido ouvinte aqui da Rádio Tropical. É uma honra mais uma vez estar aqui. Gustavo, hoje nós vamos abordar um tema, né, que saiu recentemente na mídia, que é esse reajuste, né, do INSS em relação a beneficiários que recebem acima do mínimo e vai ter esse reajuste abaixo da inflação. A gente quer saber os impactos, né, para quem é beneficiário e recebe esse valor acima do mínimo. Então, o que acontece? Após, né, as atualizações, saiu, né, o reajuste para quem recebe mais de um salário mínimo. Esse reajuste é de 3,9% e esse reajuste ele está abaixo da inflação. Ficando abaixo da inflação, ficando abaixo do IPCA, ele diminui o poder de compra dos aposentados. E com o passar dos anos, né, os aposentados que recebem mais de um salário mínimo, eles vão percebendo que vai tendo uma defasagem ali do seu salário da sua aposentadoria. Então, assim, eu considero, né, a gente pode ver que outros índices foram de 4,76%, o índice ali do IPCA foi 4,26%, e para quem recebe mais de um salário mínimo foi de 3,9%. Então isso acaba diminuindo o poder de compra do aposentado, do pensionista. E esse valor de 3,9% é quem recebe o benefício agora, em janeiro, anterior, né? Janeiro, fevereiro. Para quem vai receber no curso do ano, o reajuste é menor ainda. Então isso acaba, né? Eu já vejo muitas pessoas fazendo perguntas, né? Eu aposentei com 3 salários mínimos, 4 salários mínimos, 2 salários mínimos e agora já está perto do salário mínimo. É justamente por causa desses reajustes. Quem recebe mais de um salário mínimo não tem o mesmo reajuste do salário mínimo. Então, com isso acontece essa perca salarial grande para o aposentado. Mas por que isso acontece? Será que essa decisão do governo, né, de ter esse reajuste seria uma economia mesmo para o bolso, não é, do que acontece? Para quem recebe mais de um salário mínimo, o reajuste ele não pode ficar atrelado ao mesmo reajuste do salário mínimo. Então, economicamente, o governo analisa, estuda como que vai ser esse aumento. E assim, analisando nos últimos anos, a gente percebe que sempre o aposentado fica com essa perca. Então eu penso, né, que o governo economicamente deveria se programar melhor para dar um reajuste real. Porque você pensa bem, o aposentado, ele tá ali na fase da vida dele, ele precisa comprar medicamento, ele não tem condições de continuar trabalhando. A gente às vezes até vê aposentados que continuam ali exercendo outras profissões, até mesmo para complementar a renda. Então assim, eu considero que esse valor foi muito abaixo, deveria ter sido um valor melhor, ali, pelo menos o valor da inflação, de 4,26%. Mas assim, é mais uma perca salarial que o aposentado vai ter no curso desse ano. Mas existe alguma forma de compensar essa perda, por exemplo, como revisões ou outros direitos? Com relação especificamente a isso, não. A questão de quem recebe mais de um salário mínimo, infelizmente, é esse valor mesmo. Agora, com relação a revisionais do benefício previdenciário, nós temos ali a RMI, que é a renda mensal inicial, dá para revisar se quando a pessoa aposentou, não foram considerados alguns fatores. Dentre eles, às vezes a pessoa trabalhou anos e anos numa atividade especial, quando foi lá por conta própria, pedir seu benefício previdenciário no INSS, às vezes nem todo o período ali especial foi considerado, o que dá uma diferença no benefício. Às vezes algum tempo rural não foi considerado. Eu tô falando isso porque esses dois tipos de revisão, de atividade insalubre e de tempo rural, pode ser revista a qualquer tempo. Outras revisionais de outros períodos, o aposentado tem um prazo de até 10 anos para pedir a sua revisão. Entendi. E quais os cuidados que o aposentado deve ter com o orçamento, né, diante desse cenário?
Olha, o que eu percebo e vejo com relação ao orçamento é que o aposentado ele deve evitar a questão dos empréstimos, o que reduz muito o benefício previdenciário. Nós tivemos aí um rombo do INSS, né? Inclusive temos agora até uma nova legislação proibindo que qualquer sindicato ou associação faça desconto nos benefícios previdenciários. Então, tudo que aconteceu no INSS, às vezes era um valor ali de R$ 39,90, R$40, que o aposentado não sabia, foi devidamente apurado que realmente é uma fraude que aconteceu no INSS, então isso aí não vai mais acontecer. O aposentado ele pode solicitar a devolução desses valores perante o INSS ou até mesmo ingressar com uma ação judicial. Mas a minha sugestão é que o aposentado pensionista ele realmente faça ali um cronograma, um orçamento, porque com relação aos empréstimos, as taxas de mercado elas são mais vantajosas. Então a minha orientação é que se o aposentado ou pensionista for fazer o empréstimo, que seja algo que realmente vale a pena. E tem que analisar também o contexto que aquele aposentado está inserido, aquele contexto familiar. Às vezes tem alguns familiares ali que usam, né, indevidamente do aposentado para fazer algum tipo de empréstimo. Então o meu alerta é esse. O meu alerta é você que é aposentado, pensionista, entrar no meu INSS, tirar ali o seu extrato, ver qual tipo de empréstimo que você tem no seu benefício. Às vezes é um empréstimo que você não fez, não contratou, porque isso diminui mais ainda o poder de compra do aposentado. Correto. Então essa fica a orientação, né? E até mesmo com essa situação da gente ver essa mudança na legislação, Sim. Ainda assim é importante o aposentado estar atento, né? É importante porque, com relação a associações e sindicatos, não vai ter mais os descontos do benefício previdenciário, está proibido, tem que ser outras formas. Mas, infelizmente, nós temos golpes que acontecem e que a pessoa às vezes acha, o golpista ele liga para o aposentado e fala que tem um empréstimo ali. Ele já fica preocupado, fala que não contratou nenhum tipo de empréstimo e acaba realizando um empréstimo, transferindo o dinheiro para o golpista e fica ali com aquela dívida. Então existem meios e formas, desde que se faça ali um boletim de ocorrência, de tentar cancelar aquele empréstimo indevido mediante fraude. Falando ainda sobre essa mudança, né, no reajuste salarial do aposentado, quem está prestes a aposentar deve se preocupar, né, com essa mudança? Quem está prestes a aposentar, a minha indicação é que faça uma consulta, né? Faça ali um planejamento previdenciário. Por que que eu falo? Se você entrar no meu INSS, tem um simulador ali da aposentadoria. Só que dependendo do período que você aposentar, você tem uma perca salarial muito grande. Às vezes é melhor esperar mais 1 ano, 2 anos. Então é importante fazer uma consultoria jurídica com um advogado para saber se de fato aquela aposentadoria é a mais vantajosa naquele momento. Hoje nós temos algumas regras, né? Por exemplo, se a pessoa ali tem ali o tempo mínimo de contribuição, que é 15 anos, para cada ano que aumenta esses 15 anos, a aposentadoria, o cálculo, né, que é de 60% atualmente, antes era de 80%, aumenta mais 2%. Então, dependendo, é interessante considerar tempo especial, tempo rural, ver tudo ali que faz parte do orçamento, toda a vida de trabalho que esse aposentado teve. Então, é muito importante fazer essa análise. Sabendo que já tem essa mudança, quem está aí para se aposentar já deve começar também a guardar um pouco ali, né? Até para ter um dinheirinho extra, para ajudar nesse orçamento também. Mayra, o que acontece? Se a pessoa tiver possibilidades, né? A minha orientação é não contar apenas com o benefício previdenciário. Às vezes é procurar uma agência da sua confiança, fazer uma previdência privada, ter outras formas de rendimento que não seja apenas a previdência, se programando mesmo para o futuro, porque com essa, igual, por exemplo, esse reajuste de 3,9% diminui muito o poder de compra. Então tem que buscar outras formas, outros métodos sim. Então é interessante a pessoa ter essa prevenção, essa previsibilidade. E pensar, né, que se está aposentado, o poder de compra dela vai diminuir. Por exemplo, a pessoa estando empregada, tem ali alguns acréscimos, vale alimentação, aposenta, deixa de ter alguns tipos de benefícios. Então precisa se preocupar muito, o que eu sempre aconselho com o plano de saúde, que é importantíssimo, se preocupar ali com as despesas mensais. Às vezes, se no curso da vida conseguiu ter um patrimônio para não precisar de pagar um aluguel, seria interessante para o aposentado. Então as minhas orientações são mais nesse sentido, de prevenir para depois, quando for aposentar, porque assim, o poder de compra diminui bastante. Sim, há perguntas, né?
Já temos perguntas aqui. Estamos ao vivo também pelo nosso canal do YouTube. Se você ainda não segue, siga Rádio Tropical Minas, também pelo nosso aplicativo Rádio Tropical Minas, pelo nosso portal tropicalminas.com.br e o nosso Instagram, @Rádio Tropical Minas. Olha, o Roberto aqui do Eldorado pergunta o seguinte para o Dr. Gustavo. Queria saber se aposentado na categoria especial pode continuar trabalhando. Olha, é uma pergunta muito interessante e recorrente. Se a pessoa ela aposentou na categoria especial, significa que aquela área específica que ela trabalha, ela não pode continuar trabalhando. Porque com o passar do tempo, a exposição àquela área insalubre, mais de 25 anos, 20 ou 15 anos, traz danos à sua saúde. Então a pessoa pode continuar trabalhando desde que não seja naquele setor que ela aposentou por atividade especial. A título de exemplo, se a pessoa trabalhava num local exposto ao ruído, o ruído ali era muito elevado, se ela voltar a trabalhar, ela não pode trabalhar naquele mesmo local que tinha essa exposição elevada ao ruído. Então, ela pode continuar trabalhando desde que não seja naquele mesmo local que ela aposentou por atividade especial. Tipo área insalubre. Isso, área insalubre, perigosa. Então, tem a questão da perigosidade e da insalubridade. Então, ela pode continuar trabalhando, mas tem que ser em outro setor. É sempre bom a gente reforçar, né, outros assuntos relacionados à aposentadoria, dúvidas recorrentes, como, por exemplo, as principais regras de aposentadoria em vigor atualmente. Então, no ano de 2026, a gente teve algumas alterações, né, que são colocadas desde a época lá da reforma da Previdência, em novembro de 2019. Então, a questão dos pontos foi alterada e, atualmente, para quem ingressou no INSS após novembro de 2019, o tempo mínimo de contribuição mudou. A mulher continua ali com os 15 anos e aposenta por idade aos 62 anos. Já o homem, o tempo mínimo de contribuição é 20 anos e aposenta ali com 65 anos. Uma grande mudança que a reforma da Previdência trouxe foi a questão da aposentadoria antes dessa idade, né? Nós temos ali as regras da transição, algumas pessoas ainda conseguem aposentar, homens antes dos 65 anos e mulheres antes dos 62, mas a tendência é que a longo prazo a gente só consiga aposentar realmente quando estivermos com essa idade. E a tendência é, com o passar do tempo, essa idade aumentar. A título de exemplo, lá em Portugal, a idade mínima para aposentar é os 67 anos. Porque como a expectativa de vida a nível mundial ela vai aumentando, se não faz alteração com relação à idade para a aposentadoria, o sistema acaba ficando inviável, acaba não tendo como sustentar, né, as pessoas que são aposentadas. Então, tem ocorrido essas alterações. Como que o tempo de contribuição influencia no valor final da aposentadoria? Então, o tempo de contribuição influencia igual conforme eu falei agora há pouco, né? Se a pessoa ali, ela trabalhou 35 anos, para cada ano que ultrapassa ali os 15 anos, aumenta 2%. Então, se a pessoa completou o período todo, ela vai conseguir aposentar ali com seus 100%, né? Agora, se ela só tem ali os 15 anos de contribuição, fica ali um salário mínimo, que às vezes a pessoa... Porque a pessoa não pode receber menos que um salário mínimo. Então, na hora de fazer o cálculo, pega todas as contribuições do aposentado, né, do segurado do INSS, e faz uma média de 60%. Se ficar abaixo do salário mínimo, coloca aqui a questão salário mínimo. Então é importante, às vezes a gente vê algumas pessoas, Mayra, que trabalham, principalmente homens, tá? E recebem por fora. Às vezes, para não pagar a pensão alimentícia no valor certo, faz um combinado com a empresa e quer receber um valor por fora. Isso impacta tremendamente na hora que a pessoa vai aposentar, porque vai considerar somente aquele período, o valor que estava anotado na carteira de trabalho dela e o valor que de fato foi comunicado para o INSS. Então é sempre importante falar para o trabalhador, nunca aceitar essas possibilidades de pagamento por fora, sempre conferir, né, no meu INSS, se realmente as contribuições estão em dia, porque infelizmente tem empresas que fazem os descontos ali no benefício previdenciário do trabalhador, quando vai ver não está tendo as contribuições devidas. Então sempre é importante, né, analisar, porque faz a diferença na hora da aposentadoria esse tempo de contribuição. A mulher, né, tem a questão dos 30 anos e o homem é os 35 anos de contribuição. Tem perguntas? Temos mais perguntas. A Fia, no Cocais, em Fabriciano, tem uma perguntinha aqui. Fia, bom dia. Bom dia. Olha, eu gostaria de saber, tirar uma dúvida. Eu tenho mais de 23 anos de contribuição. Vou fazer 62 anos em setembro.
Eu preciso de ir um advogado para me poder aposentar, ou eu já posso ir direto no INSS? Olá, Fia, bom dia. Via de regra, tá tudo ok com a sua aposentadoria. É interessante você avaliar se realmente esses 23 anos de contribuição, eles estão validados lá no meu INSS, porque precisa ali de ter um tempo mínimo de 15 anos de contribuição. Se realmente esse período integral estiver ok perante o INSS, a senhora pode marcar, né, pelo 135, pelo meu INSS e solicitar a sua aposentadoria no dia exato que fizer ali os seus 62 anos. Com relação a esse tipo de aposentadoria, o INSS está respondendo de uma forma mais efetiva, mais célere. Agora, nós estamos com vários problemas, inclusive foi noticiado que o INSS bateu recorde na fila de espera de pessoas almejando ali um benefício previdenciário. A título de exemplo, nós temos as pessoas que pretendem receber o BPC Loas, que está demorando demais, e a questão do auxílio doença, né, que é o auxílio por incapacidade temporária. Visando isso, foi promovida uma nova portaria, a 1919, nesse ano de 2026, que muda a fila para análise e concessão de benefícios. Por que eu tô falando essa questão da fila? A fila geralmente era regional. Por exemplo, você reside em Patinga, na nossa regional aqui, então os servidores daqui dessa região que faziam a avaliação do benefício, é o Programa de Gerenciamento dos Benefícios. Com agora a fila nacional, ela deixa de ser regional, locais que estão com menos demandas passarão a analisar, por exemplo, benefícios que estão agarrados aqui na nossa região. A título de exemplo, recentemente eu atendi uma cliente que está para receber seu benefício desde maio do ano passado e não teve a resposta ainda do INSS. Então, com a fila nacional, servidores de outras regiões poderão analisar o benefício para desafogar, para né? desafogar, para diminuir. E nós precisamos também alertar o segurado do INSS que agora no final desse mês, nos dias 28, 29, 30, 31, as agências do INSS estarão fechadas, com seus atendimentos suspensos. E também o meu INSS estará com suas atividades suspensas, porque vai passar por uma atualização. Então é importante que o segurado saiba que apenas nesse período do final do mês vai ter esse fechamento provisório das agências durante esses dias que foram informados para o melhor atualização do sistema. Correto. Vamos fazer um intervalo rapidinho, né? E aí na volta a gente continua. Lembrando, para você não deixar para a última hora para enviar sua pergunta, participa aí 99513-9696. Redação Tropical. Informação com credibilidade. De volta com o nosso Redação Tropical nessa manhã de segunda-feira, hoje entrevistando o advogado previdenciário Gustavo Botelho. Lembrando que se você tem dúvidas em relação ao assunto, pode participar com a gente. Mande lá no nosso WhatsApp 99513-9696 a sua dúvida. Se você puder, coloque a letrinha P para a gente poder identificar com mais rapidez e colocar aí a sua dúvida no ar para o doutor Gustavo poder sanar. Bom, de volta então. Gustavo, já que a gente tá falando de contribuição, dando continuidade a isso, vale a pena aumentar a contribuição, tipo, anos antes de aposentar aí, como forma de aumentar esse tempo de contribuição? Olha, o que acontece? Antigamente existia uma legislação que ali nos últimos 5 anos, aquele período, se ele tivesse uma contribuição maior, faria diferença na aposentadoria. Agora, para analisar o cálculo da aposentadoria, é analisado todo o período. Então é interessante, por exemplo, se a pessoa tem um MEI, o MEI a pessoa tem que entender que ela vai aposentar com um salário mínimo. Então ela pode ter um MEI e ter uma outra contribuição que vai fazer ali uma complementação que vai fazer a diferença para quando a pessoa for aposentar, não vai ser apenas com um salário mínimo. Então é interessante que se a pessoa tiver outras fontes de renda, tiver outros trabalhos, fazer as devidas contribuições daqueles outros trabalhos que a pessoa faz. Atualmente a gente percebe que as pessoas têm ali 2 empregos, né? Às vezes a pessoa trabalha numa empresa e nas horas vagas é motorista de aplicativo. Então, para essa pessoa é interessante, se ela trabalha como motorista de aplicativo, se ela presta um serviço, ela ali tem uma contribuição relacionada àquele outro serviço que ela presta, baseado nas contribuições que ela tem, porque tem outra questão também.
O MEI, ele é 5% do salário mínimo. Mas às vezes essa pessoa trabalha como MEI, mas não recebe só um salário mínimo. Então ela pode fazer ali a complementação dos valores que ela recebe a mais. E isso faz a diferença na hora do cálculo da sua aposentadoria. Aumenta, né? Aumenta o valor. Aposentadoria por invalidez ainda existe? Como que funciona nos dias de hoje? A aposentadoria por invalidez existe. Após a reforma da Previdência, o nome dela passou a ser incapacidade permanente, né? O benefício de incapacidade permanente. E aí, o que acontece? A pessoa tem que ter a concepção que tanto o auxílio-doença, que é a incapacidade temporária, e a permanente, com o passar dos anos, o INSS pode convocar para novas perícias. Então, meu alerta aqui é o seguinte: se você aposentou por um problema psiquiátrico, né, aposentou ali por invalidez, provavelmente você tem um acompanhamento com o médico ali com o passar dos tempos. Então é interessante que você guarde esses laudos médicos no curso dos anos, porque se o INSS convocar para nova perícia para ver se a sua incapacidade laboral ainda permanece, você tem ali os laudos médicos nos cursos dos anos provando, olha, eu estava em tratamento, eu realmente estou doente. É porque assim, antigamente nós tivemos muitas fraudes relacionadas a esse benefício da aposentadoria por invalidez. E a gente tem casos emblemáticos de pessoas que aposentaram por problemas cardíacos, que estavam até correndo em corridas aí que requer um certo esforço, né? Então, visando isso, o INSS de tempos em tempos, ele faz novas convocações para ver se aquela incapacidade laboral da pessoa permanece, para cancelar a aposentadoria por invalidez ou até mesmo manter a aposentadoria por invalidez. Então é isso, o meu alerta é esse, ele existe, é um benefício que às vezes ele é mais demorado para conseguir, porque realmente tem que se avaliar se aquela doença da pessoa não tem cura, se é permanente. Então, a via de regra, pessoas mais jovens, o INSS costuma prorrogando ali o benefício de incapacidade laboral temporário, com auxílio-doença, e depois, se realmente constatar que não tem retorno ao trabalho, se torna incapacidade laboral permanente após por invalidez. Só que o INSS agora faz até outras formas, que é a reabilitação profissional. Tô falando isso da reabilitação profissional porque, às vezes, a pessoa ela não consegue, pela doença que ela tem, aquele trabalho braçal. Sim. Mas aí, nessa reabilitação profissional, ela convoca o segurado do INSS para frequentar uma escola, fazer certos cursos, para fazer outros tipos de serviços, seja na área administrativa. Então, o INSS convoca, né, para ver se a pessoa tem como ingressar novamente no mercado de trabalho em outras áreas que não seja aquela que a pessoa realmente não tem condições de trabalhar. Tem mais perguntas? Temos a pergunta aqui da Márcia Gomes, Córrego Alto. Ela pergunta o seguinte: doutor, eu tenho 28 anos de contribuição e 51 anos de idade. Há quanto tempo falta, na verdade, para que eu possa me aposentar? Então, essa questão a gente precisa analisar ali no meu INSS. Antes da reforma da Previdência, se fosse antes, né, via de regra, a pessoa ali com, no mínimo, a mulher com 48 anos e 30 anos de contribuição, ou seja, daqui a 2 anos, ela já conseguiria a sua aposentadoria. Mas agora, com a reforma da Previdência, novas regras, a gente precisa analisar o sistema de pontuação. O sistema de pontuação, ele analisa duas coisas: o tempo de contribuição que ela tem, mais a idade. Soma os dois e vê lá se ela atinge os pontos suficientes. Então, para esse caso específico, para ver quanto tempo ela falta para aposentar, precisa fazer uma análise detalhada de todas as suas contribuições, ver o que foi validado, o que pode ser considerado, para ver a questão da sua aposentadoria. Vamos aqui a pergunta do Flávio, tá aí no Giovanina, hein, Fabriciano. Alô, Flávio, bom dia. Bom dia, Mayra. Bom dia. Eu gostaria de saber o seguinte: eu pagava meu INSS em cima de autônomo e eu encerrei as atividades. Agora falta para mim até abril ainda para complementar 35 anos de contribuição. Como que eu poderia efetuar as novas contribuições e em qual código? Teria como ele me informar isso? Então, essa questão do código, né? Tem ali o código 1007, tem vários códigos, depende da atividade que ele exerce. Porque, a depender do código, ele vai pagar ali 20%,
11%. Dependendo se é um salário mínimo, não compensa contribuir com 20%. Agora, quem contribui com 11% tem que entender que eu não sei quais foram as contribuições que ele teve ao longo da vida, né? Como autônomo, a pessoa só aposenta por idade, que é aos 65 anos. Agora, se ele pagou sobre 20%, que tem vários códigos específicos, tem o trimestral, o mensal, aí ele consegue aposentar antes dos 65 anos. Então tem que fazer uma análise detalhada. Outra coisa também que eu gostaria de alertar as pessoas aqui é que tem certos documentos que a gente não pode jogar fora. E, por exemplo, carnê de contribuição, a guia, a GPS, a guia da contribuição do INSS, é interessante que, se você tem esse documento, não descarte, guarde, porque quando você for aposentar, esse documento vai ser imprescindível. É justamente nesse caso que ele está falando, como contribuição como autônomo. Antigamente as pessoas contribuíam muito dessa forma. Hoje você vai lá no aplicativo, faz a contribuição na internet, mas aquela guia, aquele carnezinho alaranjado, é importante você guardar, e a sua carteira de trabalho também. Hoje nós temos a carteira de trabalho digital, mas antigamente, né, as pessoas usavam muito a carteira física, e se a empresa não fez o repasse das contribuições previdenciárias e você tem ali a informação que você prestou trabalho naquela empresa com a carteira de trabalho, você consegue validar aquele tempo, mas você precisa ter o documento. Preservar o documento, né, não deixar molhar, não deixar rasurar. Então guardar esses documentos é muito importante. Excelente. A gente está falando sobre, a gente citou anteriormente sobre a questão da aposentadoria por invalidez, e a gente está no mês que é a saúde mental, né, o Janeiro Branco, e a gente às vezes não pensa nisso, mas a gente sabe o quanto alguns trabalhos também afetam muito a saúde mental, né, o desgaste que traz, e algumas pessoas sofrem com burnout. Esse tipo de situação também pode gerar, por exemplo, um afastamento. A pessoa tem direito a ter um afastamento por algum impacto à saúde mental. Fala um pouco sobre isso também. Então, a síndrome de burnout, o que acontece? A pessoa, na relação de trabalho dela ali, ela começa a desenvolver algumas questões. E aí, isso pode ser configurado até acidente de trabalho, tá? Pode ser aberto um CAT, ela tem que procurar um profissional, um especialista, um psiquiatra. E se realmente ficar laudado que é síndrome de burnout, essa pessoa vai ser afastada das suas atividades, vai receber ali o auxílio acidente ou auxílio doença. Lembrando que, Mayra, se a pessoa ficar afastada por esse motivo, significa que a doença que ela desenvolveu foi na relação de trabalho. Então, ao voltar para o seu trabalho, ela tem uma estabilidade ali de 1 ano ainda. Ela não pode ser dispensada. E ela só vai voltar ao trabalho quando ficar configurado que aquela pessoa está apta novamente para exercer a profissão. E dependendo das circunstâncias, aquela pessoa é até mudada de setor. A gente vê muito casos de pessoas que lidam com o público, sabe? Pessoas da rede bancária, muitas pessoas que lidam com o público de modo geral sofrem pela síndrome do burnout, que é algo muito sério, é muito gravoso. A pessoa ela não consegue lidar com as situações do dia a dia. O fato dela ir para o trabalho já causa nela uma certa preocupação, uma certa ansiedade, algo que extrapola a normalidade ali. Então, assim, é bem sério e a pessoa fica afastada até quando perdurar o tratamento. E dependendo das circunstâncias, da gravidade psiquiátrica, até mesmo consegue ali uma aposentadoria, e seria o caso, às vezes, até mesmo de uma indenização frente à empresa. Doutor, tem uma pergunta aqui, uma dúvida. Há um curto prazo uma nova mudança dessa, porque a mudança nossa da Previdência, vira e mexe, tem uma mudança, muda todo o contexto e tal, e a pessoa que estava na porta para se aposentar, o jogo muda todinho. Tem alguma mudança em vista? E se a pessoa está ali na porta para se aposentar, é melhor acelerar o processo, mesmo que ela tenha uma perdazinha em relação aí à remuneração, mas poder garantir a aposentadoria antes que mude tudo de novo? Olha, como nós tivemos uma reforma que trouxe grandes alterações, atualmente não tem novas mudanças significativas, mas muitas pessoas que já estavam prestes a se aposentar correram para aposentar antes ali de novembro de 2019, que foi antes da última grande reforma da Previdência que nós tivemos. A minha consideração é o seguinte: essa reforma da Previdência, ela precisa ter novas mudanças,
Por exemplo, estava sendo discutido no STF o cálculo dos aposentados por invalidez, porque ele muda e isso diminui muito a questão. Aí o STF decidiu que realmente era aquele valor, o que eu acho indevido. Agora, por exemplo, antigamente, você tinha ali 25 anos trabalhado em atividade especial, você conseguia sua aposentadoria por trabalhar na área insalubre. Agora não basta ter apenas o tempo, tem que ter uma idade mínima, e eu acho isso errado, indevido. Então eu penso que isso ainda a longo prazo vai ser alterado, vai ser modificado. Então a minha sugestão é que se realmente vocês... nós temos também as regras de transição, tá? Quem, por exemplo, tinha ali, faltavam 3 anos, 2 anos para se aposentar em novembro de 2019, vai pagar um pedágio, vai trabalhar mais 5 anos e vai conseguir a sua aposentadoria. Então tem que ser analisada as regras de transição. Mas por enquanto, né, ao que nós analisamos no cenário aí, não tem novas mudanças. Mas com certeza, daqui a algum tempo, a gente vai ter alterações na idade mínima para se aposentar. Até porque tendo em vista que esse ano é um ano eleitoral. Então o ano que vem pode se mudar tudo de novo no país. Nesse ano, por ser um ano eleitoral, em certas pautas, né, por não serem eleitoreiras, não vão mexer. Então, com relação a novas mudanças, nós estamos aí com a questão tributária, que nós tivemos alterações, que trouxe grande dúvida para a população, mas com relação à questão previdenciária, as mudanças que se tem por exemplo, com relação ao BPC-Loas, a possibilidade de terem 2 beneficiários na mesma casa. Então é mais em benefício do segurado, as mudanças que estão ocorrendo atualmente. Quais documentos não podem faltar na hora de se aposentar? Excelente pergunta. Quais documentos não podem faltar? As carteiras de trabalho. Se a pessoa contribuiu com a GPS, que são as guias, apresentar todas as guias. Se a pessoa exerceu atividade insalubre ou perigosa, ter ali os PPPs, que demonstram, né, exposição aos agentes nocivos à saúde, RG, CPF, comprovante de endereço. Atualmente é mais facilitado pedir a sua aposentadoria pelo aplicativo do Meu INSS, lembrando que após um período, se faltar qualquer documento, vai ter ali o cumprimento de exigência. Eles vão te dar um prazo de 30 dias para juntar documentos. E na dúvida, não deixe de acionar um advogado, um especialista na área, porque você pode ter prejuízos ali na concessão do seu benefício previdenciário. Então, se tiver com toda a documentação reunida, não vai ter problemas na hora de se aposentar. Muito bem, Mara, vamos fazer um pequeno intervalinho de novo e a gente volta porque tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp, dúvidas daí dos nossos ouvintes, né, pro Dr. Gustavo tirar pra gente, tá bom? Redação Tropical. Estamos de volta com o nosso Redação Tropical na manhã desta segunda-feira, hoje entrevistando o advogado previdenciário, mais uma vez com a gente, o Dr. Gustavo Botelho, e temos dúvidas aqui, né, Mayra? Temos, vamos sanar essas dúvidas agora. Exatamente, o nosso ouvinte, o nosso amigo também, Sargento Sobrinho, que mora aqui no bairro Eldorado, onde fica Tropical, ele tem uma pergunta assim: pessoa sem vínculo empregatício aposenta por idade, qual seria a idade para o homem e a mulher? Olha, o que acontece? O sistema do INSS, para a pessoa ali conseguir o benefício da aposentadoria ou outros benefícios, ela precisa estar contribuindo com a Previdência. Se ela não tem um vínculo empregatício, mas ela contribui como autônomo, contribui de outras formas, ela consegue a aposentadoria. A idade mínima da mulher é aos 62 anos e do homem aos 65 anos, desde que tenha ali tempo mínimo de contribuição, que são as 180 contribuições dos 15 anos. Isso se for anterior à reforma da Previdência em novembro de 2019. Posterior a essa data, o homem tem que ter pelo menos 20 anos de contribuição. Agora, se a pessoa não tem nenhuma contribuição perante o sistema do INSS, o benefício que ela tem é o benefício de prestação continuada, é o BPC-Loas, que a pessoa consegue quando tem 65 anos, tanto homem quanto mulher. Agora, se ela não tiver 65 anos e tiver uma doença incapacitante laboral há mais de 2 anos, por exemplo, caso de crianças atípicas, aí consegue o benefício de prestação continuada BPC-Loas, mas desde que seja analisada a renda per capita da família. Tem que ser em questões de vulnerabilidade. Então é até importante a gente aproveitar e perguntar a diferença, né, entre a aposentadoria e o BPC-Loas. Então, existem diferenças, porque
O benefício, o BPC Loas, é um benefício assistencial de um salário mínimo. São pagos ali no curso do ano 12 parcelas. Já a aposentadoria, além das 12 parcelas, tem o 13º. Então tem essas mudanças também. E outra questão também que é interessante é se a pessoa é aposentado e ela falece, ela deixa ele um dependente menor de 21 anos, a esposa consegue solicitar a pensão por morte. Se a pessoa recebe um PPC Loas, não consegue destinar essa questão aos dependentes, que é uma questão mais própria da pessoa em questão de vulnerabilidade para receber o benefício. Tem mais perguntas aí, Kekel? Temos mais perguntas sim. O nosso amigo Ângelo no Mangueiras, ele pergunta o seguinte: quem tem problemas de doença, fibromialgia, palavrinha difícil essa, hein? Fibromialgia. Pois é. Pessoa consegue se aposentar com essa patologia, doutor? Consegue, inclusive essa doença específica foi catalogada como doença, né? Tem uma lei específica para ela. E aí, se tiver o laudo médico, que é o mais importante para a pessoa conseguir se afastar, receber o auxílio doença, aposentar por invalidez, é ter o laudo médico, que tem lá o CID, que é o Código Internacional da Doença, e o médico tem que colocar nesse laudo que a pessoa está incapacitada para as suas atividades do dia a dia, para o seu trabalho. Então, se tiver um laudo médico informando que a pessoa realmente não tem condições de trabalhar, porque, por exemplo, tem pessoas que têm problema de pressão alta e não é só o problema da doença específica, tem que ter lá o laudo médico demonstrando que a pessoa não tem condições laborais. Então, se tiver o laudo médico específico, consegue ali, desde que seja segurado do INSS, desde que seja contribuinte do INSS, requerer este benefício. Encerradas as perguntas, então a gente também agradece aqui a participação do Dr. Gustavo, muito obrigada. É sempre bom estar aqui, né? Uma oportunidade que os ouvintes têm também de esclarecer algumas dúvidas. Volte sempre. Eu que agradeço, Mayra, Kekel, sempre é um prazer estar aqui com vocês. O meu Instagram é @GustavoBotelhoSilva. O meu escritório de advocacia está localizado na Rua Diamantina, número 259, sala 201, na Galeria Ouvidor, no centro de Ipatinga. E contem comigo no que for necessário, no que precisar. Eu entendo que, enquanto advogado, esse é um dos nossos papéis, que é informar a população dos seus direitos. Com certeza. Obrigada. Muito bem, se você perdeu alguma coisa dessa entrevista, já ela vai estar na íntegra no nosso portal tropicalminas.com.br. Redação Tropical vai ficando por aqui, mas a Mayra volta logo mais às 11 no nosso Repórter Tropical dentro do Bom Dia, com mais informações da nossa região de Minas, do Brasil e do mundo. Nos encontramos às 11. Vem aí o Bom Dia. Tropical, credibilidade na informação. Tem música e notícias, aqui é muito som. Tropical.